Olha aí, meu amigo, você está preparado para pagar mais caro na sua energia elétrica? Mas como assim mais caro? A tarifa já não subiu agora no mês de fevereiro, que teve uma alta brutal em absolutamente tudo em matéria de preços, especialmente da energia elétrica por causa do fim do bônus de Itaipu e aquela coisa toda? Pois é, acontece que tem um cenário pior pela frente, ao que tudo indica, de acordo com o pessoal da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE, que faz as previsões a respeito daquela questão das bandeiras tarifárias que aumentam, podem, né, aumentar o custo da tarifa de energia elétrica. Pois é, em um dos cenários projetados por eles, nós teremos bandeira vermelha de julho até dezembro deste ano, sim, metade do ano, com vigência de bandeira vermelha, nível 1 e nível 2, o que vai encarecer pra caramba a energia elétrica brasileira. E aí você sabe para onde que o índice IPCA vai nessa história, aquele papo de que a partir da metade do ano o índice iria começar a se ajustar e ficar no centro da meta, vai ficar ainda mais difícil com a energia elétrica ficando mais cara. Fora o quanto que isso vai piorar a nossa vida, não é? Então vamos conversar um pouco sobre esse assunto, analisar esses dados. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, CCEE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Eles que fazem essa análise a respeito da viabilidade ou não de se adotar uma bandeira tarifária. Quem vai fazer isso, a adoção dessa bandeira, é a ANEEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, e obviamente é um componente político muito forte nessa decisão. A gente sabe o quanto que o governo força a barra por causa disso. Mas o governo não faz milagre também. A tarifa sobe por uma razão, por um motivo específico. E o problema realmente está na questão do nível dos reservatórios, do armazenamento dos reservatórios das hidrelétricas, porque se esse nível cai muito, a oferta das hidrelétricas cai também, de energia elétrica, de carga. E aí, as termoelétricas precisam trabalhar com mais intensidade, elas geram uma energia mais cara, logo a tarifa final fica elevada para todo mundo. Isso é rateado para todos os consumidores do Brasil quando isso acontece. Então, assim, nos cenários avaliados, não é o único cenário avaliado, tá? Tem mais cenários sendo vistos, mas nesse cenário, em um desses cenários, o nível dos reservatórios aqui no Sudeste e no Centro-Oeste vai cair consideravelmente em meados deste ano, o que vai fazer com que os custos aumentem bastante nesse período. Estamos falando aqui de uma bandeira amarela a partir de maio. Maio tá chegando aí, meu amigo. Tô no final de março agora. Maio é logo ali. Já uma bandeira amarela em maio castigando o consumidor brasileiro. O brasileiro, de forma geral, todo mundo tem energia elétrica nesse país, ó, praticamente todo mundo, né? Então já começa a castigar o brasileiro em maio, só que a partir de julho, ou seja, maio e junho, ficaria a bandeira amarela, a partir de julho, bandeira vermelha até o final do ano, nível 1 ou nível 2. Aqui tem os valores, né, das bandeiras tarifárias. A bandeira verde não tem cobrança adicional nenhuma, são as condições mais favoráveis de geração de energia elétrica. Aí o patamar fica mesmo só o básico, que deveria ser o normal, o padrão aqui. Quando começa a piorar, nós temos uma bandeira amarela, que as condições aqui se tornam menos favoráveis, e a cada 100 kWh consumidos, há um aumento aqui de quase R$ 2,00 na tarifa cobrada. A bandeira vermelha nível 1 é uma condição bastante difícil de geração de energia elétrica. As usinas mais caras são acionadas e isso aumenta a cada 100 kWh R$ 4,46 na conta, na tarifa de energia elétrica. E quando chega na bandeira 2, que é realmente o negócio mais complicado, o cenário mais complicado, aí a cada 100 kWh há um acréscimo de 7,87 na tarifa por cada 100 kWh. É uma piora considerável de fato aí. Então,
chegaríamos no final do ano com uma dessas duas bandeiras ou talvez um revezamento entre elas a depender das situações. Uma coisa bastante ruim, sem sombra de dúvidas. Estamos desde dezembro com a bandeira verde, mas você lembra que em parte do ano passado tivemos bandeira vermelha também. Aliás, a perspectiva do mercado era de que houvesse bandeira vermelha até o fim do ano. Por algum motivo entrou a bandeira verde, aí eu já não sei dizer se tem politicagem ou não. Errei a vinheta aqui, né? Mas enfim. O ponto é o seguinte. O que isso representa na prática em valores? Um aumento considerável, sem sombra de dúvidas, na tarifa de energia elétrica. Tem aqui o estudo do pessoal da CCEE, são 124 páginas, um negócio muito bem detalhado, muito bem ponderado mesmo, né? E eu não entendo bulhufas desse negócio. Eu acredito se tratar dessa parte aqui, o resumo do que eles falaram. Aqui nós temos, né, o gráfico mostrando o PLD gatilho. Esse negócio de PLD gatilho aqui é o que define a bandeira tarifária mesmo, né? Então tem um cálculo para se chegar nisso e se estabelece o PLD gatilho. Quanto mais alto ele for, maior tem de ser o custo da energia elétrica ou a obrigatoriedade de se adotar uma bandeira tarifária para compensar isso. Você pode ver que esse PLD gatilho foi nas alturas aqui no ano passado, né? Entre agosto, aliás, agosto estava baixo ainda, mas setembro e novembro, entre setembro e novembro a coisa disparou, sendo que outubro bateu no nível 600. Isso aqui, na verdade, é o valor do megawatt-hora, né? Então, R$600 o custo aqui desse megawatt-hora que aconteceu lá. Aí, quando você vem para esse pontilhado aqui, você tem a projeção, né? Que o PLD gatilho projetado para os próximos meses. Estamos em março de 2025, já temos um patamar que já está elevado, olha aqui, já está bastante elevado, está nesse nível de bandeira tarifária vermelha lá do passado, mas enfim. E você tem essa projeção, essa daqui é um pouco mais tênue, você tem uma alta aqui que vai ensejar algum acréscimo, sem dúvidas, entre julho e agosto desse ano, mas com uma tendência de queda logo na sequência. Porém, você tem uma outra projeção aqui, aliás, outras projeções que mostram um cenário mais desfavorável. Olha essa curva aqui subindo a partir de junho. Então, nesse cenário, você teria uma bandeira tarifária talvez um pouco mais elevada aqui entre abril e maio, e depois, lá para o final do ano, você teria sim algum acréscimo considerável na faixa dos R$400 isso aqui. Não chega aos 600 lá de outubro do ano passado, mas é um patamar muito alto, sem sombra de dúvidas, né? Então, entre outubro e janeiro do próximo ano, estaríamos com essa vigência de algum acréscimo aqui. Só que tem um cenário que projeta isso ainda pior. Olha essa condição apresentada aqui, né? Veja que em maio e junho você tem um patamar crescente se elevando que vai subir consideravelmente no final, na parte final aqui no semestre final de 2025 e que vai ensejar, sem sombra de dúvidas, bandeiras tarifárias vermelhas. Se um ou dois, depende do mês, provavelmente aqui em setembro, uma bandeira tarifária 2. Agora, isso aqui é suficiente para nós entendermos como que há uma projeção realista de problemas nesse sentido. São 4 cenários ao todo projetados pelo pessoal da CCEE. O cenário 1 leva em consideração a precipitação de janeiro a junho de 2018. Já o cenário 2 considera as chuvas de 2021. E os cenários 3 e 4 avaliam as projeções deste ano. Cenário para a bandeira amarela em maio é praticamente certo. 3 de 4 cenários apresentam isso aqui. Bandeira vermelha em junho aparece em 2 dessas 4 hipóteses e a bandeira vermelha em julho em 3 desses 4 cenários. Ou seja, a probabilidade de termos essa alta na energia elétrica em algum momento do segundo semestre desse ano é real e é bastante alta, eu diria. Prepare-se aí, meu amigo, para pagar ainda mais caro na energia elétrica e aí você sabe, o índice IPCA vai para as alturas nesse cenário, piorando o que já estava muito ruim. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.